norte abriga os dois maiores estados em território do país, o Amazonas e o Pará. O rio Amazonas é o maior rio do mundo, que é formado pelo encontro das águas, Rio Negro e Solimões. No café da manhã, o x-caboquinho e a tapioca com castanha e queijo coalho são as mais vendidas em cada esquina. Nas reuniões familiares não pode faltar vatapá, farinha guarini e principalmente peixes. Um dos mais famosos, o tambaqui, é encontrado facilmente nos bairros, vendidos até mesmo por moradores que montam uma barraca em frente à sua casa. De sobremesa, o açaí é indispensável. Os açaís vendidos em outras cidades fora do norte são em forma de sorvete. Porém, no norte, ele é um líquido bem grosso e é tomado com tapioca ou farinha guarini. O Teatro Amazonas fica no centro de Manaus e é uma das 15 casas de óperas mais belas do mundo, e qualquer pessoa pode visitar gratuitamente seus andares. Nos dias de verão, é comum os moradores irem à praia, mas muitos preferem ir ao município de Presidente Figueiredo, que fica bem próximo de Manaus, com lindas cachoeiras e sítios. Em Novo Airão, o turismo se volta para os botos, pois lá tem vários flutuantes que você pode nadar e alimentar eles. Já no Pará, o turismo se volta para a manifestação religiosa Círio de Nazaré e o mercado municipal, que é conhecido pela sua enorme variedade de ervas medicinais. Não podemos falar de Norte sem falar de Parintins, pois lá acontece o festival que é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Nos 3 dias de festival, que é transmitido em rede nacional, cerca de 80 mil turistas brasileiros e estrangeiros preferem acompanhar de perto. O estado do Ceará é o 10º mais rico do país e o 3º do Nordeste. O Ceará apresentava em 2010 a melhor qualidade de vida do Norte e Nordeste, além do 2º maior índice de desenvolvimento humano da região. A capital cearense é o maior município do Nordeste e o 9º maior do país, considerando o Produto Interno Bruto, PIB. A gastronomia do Ceará é tipicamente nordestina, pois tem muitos pratos como o baião de dois, com churrasco de carneiro ou carne de sol. Os frutos do mar também fazem parte dos pratos típicos, e cada cidade possui suas peculiaridades. No interior, por exemplo, o caju, a farinha e a rapadura não podem faltar na mesa do cearense. A cultura do Ceará é muito diversificada e com muitas características marcantes, como por exemplo sua própria linguística e o artesanato, pois além do turismo ele contribui de uma forma significativa para a economia da cidade. O litoral de Fortaleza possui uma extensão de 34 quilômetros, com um total de 15 praias principais. Entre as mais frequentadas são a Praia do Futuro e a Barra do Ceará. E mesmo com as paisagens naturais, o Beach Park também é um dos pontos turísticos muito frequentado. O parque aquático é considerado o maior da América Latina, distribuído numa área total de 20 mil metros quadrados e 13 quilômetros quadrados. No Nordeste, existem praias maravilhosas e não poderia deixar de mencionar uma das mais encantadoras, que é a Baía dos Golfinhos. Lá podemos tomar um delicioso banho de mar e nadar com os golfinhos. O principal gênero musical é o forró e suas variações, como o forró pé de serra, o chachado e o baião. Recife é a capital de Pernambuco. E lá acontece um dos maiores eventos com mais de 1,5 milhão de pessoas que se juntam em 6 dias seguidos e noite de folia, com todos dançando do frevo ao samba. Já em Olinda, é mais comum vermos multidões animadas e enfileiradas nas ruas logo de manhã, dançando aos ritmos pulsantes de tambores e cornetas. E em Salvador, os trios elétricos são as grandes atrações, com a participação de cantores renomados.
Centro-Oeste é a segunda maior do país em extensão territorial e a menos populosa. Ela é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, que tem Brasília como capital e capital do país. Antes da sua criação, na década de 60, a capital federal do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro. Sua culinária tem influência de vários lugares, mas muitos pratos têm como base peixes de água doce, como o pintado, pacu e o dourado. Os principais ingredientes utilizados na cozinha vêm da agricultura local, como o milho, o arroz e a mandioca. Dentre alguns pratos típicos da região, pode-se encontrar a galinhada com pequi, a sopa paraguaia, o bolinho de mandioca e a mojica do pintado. O turismo nessa região é destacado pelo contato com a natureza. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é um dos principais atrativos do turismo na região, assim como também os sítios arqueológicos de Goiás e a famosa cidade de Caldas Novas. No Mato Grosso do Sul, temos a lindíssima cidade de Bonito e o incrível bioma no Pantanal, no Mato Grosso. A região Sudeste reúne os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, sendo considerada uma das menores do país. Possui o relevo mais alto, com destaque para 3 unidades de relevo nessa região: planaltos, a maioria, depressões e planícies, que ocupam apenas 10,85% do território brasileiro. Aqui estão localizadas as 2 maiores regiões metropolitanas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, com grande concentração de atividades comerciais, industriais e tecnológicas, que fortalecem o poder econômico da região. Em destaque, São Paulo, pela diversidade cultural com sua gastronomia rica e pontos turísticos incógnitos, que desenham o estilo de vida do paulistano na cidade que não dorme. O Rio de Janeiro pulsa alegria, da MPB ao funk, com um povo carismático e cheio de alegria. Suas paisagens inspiram filmes e poesia, seja pela divisão social ou suas belezas naturais, a cidade maravilhosa encanta a todos. A gastronomia diversificada que vemos na região Sudeste ocorre pela influência e herança cultural indígena, africana e europeia. Em São Paulo, temos a tradicional pizza no fim da noite, aquele pastel de feira e churrasco grego, famosas comidas de rua para o dia a dia corrido, sem esquecer das comidinhas de boteco, que são patrimônio da cidade de São Paulo. Quem não ama uma coxinha, um sanduíche de pernil ou um pão com mortadela caprichado no Mercadão? Em Minas Gerais, temos o pão de queijo, o tutu de feijão, o frango com quiabo e o torresmo, preparados no fogão a lenha. Quem resiste, não é mesmo? Sem falar dos saborosos doces, queijos, sequilhos e vinhos, produzidos em sítios e fazendas da região. No Rio de Janeiro, temos biscoito de polvilho com mate na praia, que é um clássico para o carioca da gema. Bolinho de bacalhau, sardinha frita e o famoso filé Oswaldo Cruz. São servidos em botequins e restaurantes por toda a cidade. No Espírito Santo, temos a moqueca e a torta capixaba, que dão água na boca pela forma que são preparadas e servidas. Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera, Mercadão de São Paulo, MASP, Pinacoteca, Teatro Municipal, Beco do Batman, entre outros, agradando aos mais diversos grupos que desejem conhecer a Terra da Garoa. No Rio de Janeiro, temos a Praia de Ipanema e Copacabana, Cristo Redentor, Parque da Laje, Escadaria Celaron, Museu do Amanhã e Pão de Açúcar.
Estes são alguns dos muitos pontos turísticos da cidade maravilhosa. Espírito Santo, Parque Estadual da Pedra Azul, Praia dos Padres, Falésias de Moratazes, Pico do Bandeira, Convento da Penha e Palácio Anchieta fazem parte da história de Vila Velha. Minas Gerais, Instituto Inhotim, Parques Nacionais da Serra da Canastra e do Cipó, Lagoa da Pampulha e Jardim Botânico. Contam um pouco da cidade histórica. A região sul é composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O estado do Paraná é um dos mais desenvolvidos do Brasil. Sua capital é Curitiba. A geografia do Paraná é caracterizada pelo clima subtropical, pelo solo de terra roxa e pela presença de formações vegetais de floresta de altitude. O Paraná oferece uma ótima infraestrutura logística, por meio de uma ampla rede de rodovias, ferrovias, pontos marítimos e fluviais. No estado está localizada a usina de Itaipu, principal usina hidrelétrica do país. O estado de Santa Catarina é banhado pelo Oceano Atlântico e possui um clima subtropical, sendo comum a ocorrência de neve durante o inverno nas regiões serranas. Sua capital é Florianópolis. Os catarinenses desfrutam de um alto nível de desenvolvimento humano. A sua população apresenta uma elevada expectativa de vida. Além disso, a infraestrutura de saúde e educação garante baixas taxas de mortalidade infantil e analfabetismo. A economia de Santa Catarina é muito forte e dinâmica. São destaques os setores agroindustrial, mecânico e textil. Rio Grande do Sul tem como capital a cidade de Porto Alegre, cujo essa apresenta maior densidade demográfica no estado e maior dinâmica econômica entre as demais. Apresenta clima subtropical com 4 estações do ano bem definidas, campos como vegetação prevalecente, e é drenado pelo rio Uruguai, maior bacia da região. É inevitável falar da culinária da região sul e não falar das principais comidas típicas, sendo elas arroz carreteiro, matambre recheado, churrasco e tainha escalada. E das principais bebidas típicas, vinho, chimarrão e tererê. Apesar de serem feitos de ervas, eles são diferentes, pois o chimarrão é feito com água quente, enquanto o tererê é feito com água fria. Por fim, conheçam 3 dos diversos pontos turísticos da região sul. Jardim Botânico. Localizado em Curitiba, Paraná, merece ser visitado por quem desejar estar em um lugar organizado, limpo e sossegado. Balneário Camboriú. Localizado em Santa Catarina, merece ser visitado, pois as praias são tranquilas, distantes do centro e da badalação. E a Catedral de Pedra, localizada em Canela, Rio Grande do Sul. Merece ser visitada pelo seu estilo gótico.